Senhor Jesus, nesta manhã, queremos convidar o Senhor para estar conosco. Declaramos, Senhor, a nossa necessidade de Ti. Não conseguimos ver nada, não conseguimos ver o Senhor e não conseguimos nem ver a nós mesmos, sem a Tua presença, sem a Tua ajuda. Por isso, ó Deus, nós realmente declaramos a nossa necessidade da Tua unção, da Tua revelação, da Tua vida, Senhor, porque mesmo vendo algumas verdades, elas às vezes ficam distantes de nós, difíceis de assimilar, difíceis de praticar. E nosso desejo, Senhor, é aprender o que é que agrada o Senhor e o que desagrada o Senhor, e como nós, como igreja, podemos andar nos Teus caminhos e apressar a Tua volta, Senhor, porque sem o Senhor, realmente as coisas vão de mal a pior. Por isso, Senhor, ajuda-nos nesta manhã e conduze-nos pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Ok, nosso contexto, hoje eu nem vou abrir em 2 Reis, porque nós estamos prometendo já alguns dias, algumas aulas. Nós estamos dentro do contexto de 2 Reis 17. Estamos vendo as causas, vimos as listas, vimos as explicações por que o povo de Deus, povo dessas 10 tribos, povo de Israel, foi levado para o cativeiro. Então nós estamos tentando aplicar isso para nós hoje. Algumas daquelas coisas naquele tempo não são exatamente iguais para nós hoje. Os princípios são, mas nós não temos o mesmo tipo de idolatria, nós não temos o mesmo tipo de lugares altos, nós não temos o mesmo tipo de sistema. Então são várias coisas que numa primeira leitura a gente pode pensar, mas isso não é problema para nós, isso era problema para eles, mas como que é para nós? Mas a gente tem feito já várias aplicações mesmo do Velho Testamento, mas o que eu tenho falado que a gente ia fazer era ver no Novo Testamento. No Novo Testamento Deus também fez listas, Deus também colocou para nós algumas listas, eu não vou procurar olhar todas, mas nós vamos olhar em duas porções, duas passagens bíblicas, e nós começamos semana passada em 1 Coríntios 10. Então essa primeira lista aqui está em 1 Coríntios 10, e só lembrando, nós estamos tratando sobre uma situação muito crítica, uma situação que não é simplesmente o fato, isso nós tropeçamos todos os dias, a igreja é sempre cheia de imperfeições, então nós não estamos falando sobre uma simples, entre aspas, uma simples situação de que nós fizemos algumas coisas que não agradam ao Senhor, a igreja não está realmente na posição que deveria estar. Deus quer tratar conosco sobre várias coisas que estão fora do plano dele. Isso sempre, durante toda a nossa jornada, nós vamos enfrentar situações assim. Mas nós estamos falando sobre um período, a aplicação, o momento que nós estamos estudando na história do Velho Testamento, foi um momento muito sério, que a gente colocou que quando Deus não tem mais recursos. Só rapidinho, se você está copiando, já volta. Nós temos colocado assim que quando a igreja, quando o povo de Deus está se afastando de Deus, não está sendo fiel a Deus, Deus usa vários recursos para trazer o povo de volta. Começando com mensagem dos profetas, depois usando situações de aflição, de angústia na nossa vida, passando para períodos em que a gente começa a perder coisas que nós tínhamos. Os saqueadores eram inimigos que roubavam, que tiravam do povo de Deus aquilo que eles tinham de possessões, de propriedades, de riquezas. E isso na nossa vida hoje funciona tanto materialmente, que Deus pode usar. É sempre difícil discernir, porque não é sempre que a gente perde emprego, perde dinheiro, faz decisões erradas e começa a passar por necessidade financeira. Não é sempre que nós estamos
numa situação de desobediência ou de infidelidade a Deus, mas pode ser uma das maneiras que Deus usa para falar conosco. Então nós nunca podemos ignorar isso. Mas no Novo Testamento nós não estamos tratando só de coisas materiais. A igreja tem perdido o seu patrimônio espiritual. Muitas coisas que a igreja tinha, dons, poder de Deus, presença de Deus, unção, né, para alcançar o mundo, muita coisa a igreja tem perdido. Então isso talvez seria no Novo Testamento até aplicação mais forte. Mas o último estágio nessa listinha aqui, Deus tem outros recursos, mas isso que estava no nosso capítulo, o último estágio aqui é deixar o povo ir para o cativeiro, ok? Então, nós estamos falando sobre um período, sobre um instrumento que Deus usa para disciplinar a igreja, que é mais drástica. Deus nos repreender profeticamente, Deus permitir que a igreja passe por aflições, Deus permitir que a igreja perca as suas coisas que Deus deu, né? Patrimônios, bênçãos, poder, a presença de Deus, dons, ministérios, tantas coisas assim que Deus deu para a igreja e que a igreja tem perdido. Isso são fatos. Durante toda a história da igreja isso vem acontecendo, restauração e perda, restauração e perda. Então esses altos e baixos, isso acontece durante toda a história, mas há momentos que não é sempre. Você percebe que na história do povo de Deus, muito raramente chegava nesse ponto máximo, cativeiro. Então, é isso que nós estamos querendo focar. O que leva Deus a agir de uma forma tão drástica com a igreja? E o que isso representa? Então, é por isso que nós estamos olhando essa lista. E essa lista, nós vamos passar, né, nós vamos ler e depois vamos comentar um pouquinho sobre cada um. Mas essa lista de 1 Coríntios 10 é uma lista que, na aplicação de Paulo, né, que está escrevendo essa carta, não se refere a esse período do cativeiro. Essa lista aqui, nós vamos mostrar aqui, mas essa lista, toda essa lista se refere ao período em que o povo estava 40 anos no deserto. Mas o que aconteceu de drástico no deserto que é parecido com o cativeiro? Que é uma outra coisa que aconteceu nessa época, que era diferente. Como é que eles iam para o cativeiro? Eles não tinham nem entrado na terra prometida. Então não tinha como eles irem para o cativeiro. O que aconteceu no deserto? Toda aquela geração, com exceção de 2 pessoas, toda aquela geração, aqui lembra, a gente leu domingo passado, assim, Deus não se agradou da maioria deles. Da maioria quer dizer, todos menos 2, né? Deus não se agradou da maioria, né? Deus não se agradou da maioria deles. E aconteceu uma coisa muito drástica, que era a morte física. Eles morreram no deserto. Eu sempre falo, eu não estou nem discutindo a grande questão teológica, se depois que você é salvo por Jesus, se você pode ou não pode perder a salvação. Eu sempre tenho repetido, a Bíblia não coloca esse assunto no mesmo foco que nós. Nós sempre queremos saber se a pessoa perdeu ou não perdeu a salvação. Como é que eu perco? Se eu perco, a Bíblia não fala sobre isso. Muito raramente, tem poucas coisas na Bíblia que a gente pode falar assim, esse aqui está falando se pode ou não perder a salvação. Tem algumas passagens, mas são muito poucas. O grande foco da Bíblia é o povo de Deus, e você individualmente, eu individualmente também. O povo de Deus está perdendo o propósito de Deus para eles. Então, isso que eu estou querendo dizer, não significa ir para o inferno. A Bíblia não explica, eu não sei. Graças a Deus, Deus não colocou nenhum de nós como juiz. A gente não precisa resolver essa questão. Nós não fomos chamados para julgar. Eu não posso julgar meu irmão se ele vai ou não para o inferno. Eu posso julgar, e nem pessoas que nem fazem parte da igreja. Eu não fui chamado
para avaliar e para dizer se vai ou não para o inferno. Nós fomos chamados para anunciar a verdade de Deus e para aplicar a verdade de Deus para nós, que existem consequências sérias, existem. Então, eu não gostaria de arriscar, né? Existem consequências sérias. O povo morreu no deserto, o povo foi para o cativeiro. Isso é muito sério. Na lista de Deus é o último estágio. Deus não rejeitou Israel como nação. Deus continuou depois dessa época no deserto. Essa geração, ele pegou a outra geração, que se fosse ver, não era melhor do que aquela que morreu, né? Eles tinham as mesmas tendências, faziam as mesmas coisas, mas ele pegou a geração seguinte e levou para a terra prometida. Continuaram fazendo coisas que Deus não agradava, Deus foi tratando ao longo da história até chegar ao ponto de ir para o cativeiro. Depois do cativeiro, Deus continuou trabalhando. Deus não rejeitou Israel, Deus não rejeitou a igreja. Graças a Deus por isso. Não significa que eu e você vamos fazer parte do propósito de Deus. E, como falei, isso não é uma questão de salvação ou não, mas também é um perigo, é uma das coisas que pode acontecer. Então eu não sei o que acontece, mas nós estamos preocupados com o propósito de Deus, se nós vamos continuar fazendo parte do propósito de Deus ou não, porque Deus nos salvou para isso. Ele nos salvou para isso. Ele tem algo para fazer conosco, através de nós, que nós devemos querer fazer parte. Então, essa é a nossa grande pergunta, é isso que nós estamos tratando. O que faz Deus ficar tão irado? O que faz Deus chegar a um ponto de temporariamente, ou, né, de uma forma assim, não é essa geração, é só a próxima, ou vai para o cativeiro, daqui a uns tempos vai trazer de volta. O que faz Deus tirar o povo de uma forma mais definitiva do propósito dele e até começar a trabalhar com outro remanescente, ok? Então essa é a lista. Vamos lá, 1 Coríntios 10, e vamos passar cada um desses aqui, seria um assunto em si, mas nós só vamos passar aqui procurando achar essa resposta. 1 Coríntios 10 fala, eu vou ler no versículo 6. Ora, estes exemplos, ele acabou de falar sobre Deus não se agradou da maior parte deles, no versículo 5. Versículo 6, estas coisas aconteceram como exemplos. O que é um exemplo? É uma advertência. É um exemplo, nesse caso, não é um exemplo para você seguir, né? É um exemplo para você não seguir. É um exemplo, advertência. Tudo isso que ele falou de eles morrerem no deserto, agora ele vai falar as razões por quê. Então ele dá essa lista. Tudo isso foi escrito para nossos exemplos, para que não, aí já fala a primeira coisa da lista, ok? Para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Eu vou ler a lista toda, esse texto todo, depois a gente vai falando. Versículo 7, não vos façais idólatras, como alguns deles, como está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não tentemos o Senhor, como alguns deles também tentaram, e foram mortos pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo anjo destruidor. E mais uma vez ele fala, tudo isso lhes aconteceu como exemplos, e estas coisas estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Por que ele fala, essas coisas são para nós? E a gente tem todo um entendimento, porque quando Paulo fala, em outros textos também, tem lugares que fala assim, já está chegando o fim, né? Tem as epístolas, primeiras Tessalonicenses, que fala sobre a volta de Jesus, e fala que está às portas. Então a gente fala, puxa, mas o povo lá estava meio
fora do cronograma, porque há 2000 anos eles falaram que estava próximo e não aconteceu. Será que foi uma coisa, será que foi um aviso falso? Será que eles não estavam ouvindo de Deus? E é muito importante entender que muita coisa aconteceu naquela época. Tudo isso que está escrito aqui, as epístolas, só para você ter uma ideia de tempo, de tempo, datas, né? O grande acontecimento que Jesus previu várias vezes, Mateus 24, o grande acontecimento que veio sobre especialmente Israel, né? Não toda a igreja, né? Porque na época já tinha igreja em outras cidades, mas o grande acontecimento que tinha muitos avisos, o fim está próximo, vem o juízo de Deus, a gente tem que se preparar, foi a destruição de Jerusalém no ano 70. As únicas partes da Bíblia, do Novo Testamento, que foram escritas depois da destruição de Jerusalém, foram os escritos do apóstolo João. Parece que até o evangelho dele foi escrito depois, e principalmente as cartas dele e o livro de Apocalipse. Tudo isso foi escrito depois da destruição de Jerusalém, em 70. Mas todos os demais, todas as epístolas, o livro de Atos, os evangelhos, todo o resto do Novo Testamento foi escrito antes. Ou seja, esse versículo aqui, como também quando Jesus falou em Mateus 24, olha, vocês têm que prestar atenção. Então, eles não estavam falando sobre, hoje a gente pensa, eles estavam falando sobre o último tempo, a tribulação, a volta de Jesus, e não aconteceu. Então, como que a gente pode acreditar numa palavra profética que não aconteceu? Mas aconteceu sim. Como muitas coisas na Bíblia, as profecias têm 2 cumprimentos. Então, houve um cumprimento muito importante e muito real e muito terrível, porque se você lê aquele historiador Joséfos, você vai ler uma descrição da destruição de Jerusalém, que é uma coisa assim que é difícil até de ler, de tanta barbaridade, tanto sofrimento, tanta tortura que houve naquela época. Então realmente houve algo muito sério e mudou a situação da igreja, mudou a situação do mundo. Então foi algo muito sério que foi previsto na Bíblia, ok? Só que agora nós estamos nos aproximando de outro período. Então, quando nós lemos isso aqui, estas coisas, então, eu quero que vocês prestem atenção, eu não estou inventando isso. Paulo está dizendo que toda essa lista, essas coisas que levaram Deus a tomar essa atitude séria, no caso aqui do Egito, do deserto, né, quando eles morreram no deserto, e é um paralelo ao cativeiro. O que leva Deus a tomar uma atitude tão séria com o povo, que é quase tirar o povo do propósito dele, é quase que rejeitar? O que faz isso acontecer? E Paulo está dizendo, isso foi escrito para nossa advertência, ou seja, para nós é muito mais importante, porque ali foram coisas sérias, né? Aquela geração morreu de verdade, a outra foi para o cativeiro de verdade, mas hoje nós estamos diante do cumprimento final das coisas. Essas coisas foram apenas, né? Foram apenas uma amostra. O que vai acontecer no mundo hoje, a destruição de Jerusalém, que foi uma coisa terrível, mães comendo filhos, coisas assim que a gente não consegue imaginar, pessoas se traindo, crueldade, assim, que não dá para ficar descrevendo. Tudo aquilo aconteceu num lugar pequeno. A Bíblia fala de algo que vai abranger o mundo. Em tempos recentes, a gente vê, né, hoje a gente tem todos documentários, filmagens reais do Holocausto, de coisas assim, e a gente pensa, puxa, pode ter alguma coisa pior que isso? Sim, se abranger o mundo todo. Então, as coisas que aconteceram em Jerusalém, eu não acho que pode acontecer coisa pior do que aquilo, mas pode acontecer de uma maneira mais ampla. Então, ele está dizendo,
Tudo isso aconteceu como exemplos para nós que estamos sobre quem estão chegando os fins dos tempos. Nós estamos diante do fim geral, não só do fim de Jerusalém, não só de uma coisa localizada, nós estamos chegando perto do tempo do fim de todas as coisas, toda a história, todo esse tempo como nós conhecemos. Então, isso é para a gente entender que é possível, eu tenho falado, biblicamente vai ter uma igreja vitoriosa nesse tempo do fim. Então, eu não posso, eu não estou, eu olho para a minha vida, eu olho para a situação da igreja, eu fico desanimado. Mas olhando para o propósito de Deus, eu não posso ficar desanimado, porque Deus vai triunfar. E não é Deus do céu, Jesus vem como vitorioso, Ele vai pôr ordem na terra, a gente anseia por isso, a gente acha que o homem não consegue mais, nós no Brasil, mas não é só aqui, a gente olha assim, gente, não tem solução, você pensa numa coisa, pensa em outra, não tem solução, e no mundo inteiro, está cada vez mais assim, não existe uma alternativa assim, eu creio, isso vai resolver o problema do mundo, ou nem do nosso país, ou nem da nossa cidade, não é verdade? A Americana viveu uma situação muito ruim, e até hoje não saiu disso, não saiu, nós estamos num buraco, nós estamos numa situação, nós estamos falidos, os nossos potenciais estão falidos, esgotados, a gente não acha uma coisa que realmente nos anime. Agora, quando você pensa, Jesus vai voltar, e eu posso até ficar pensando, gente, se Jesus hoje assumisse, venha Jesus, assuma, pegue, não só lá em Jerusalém, pegue aqui o Brasil, pegue o mundo inteiro, o que Jesus faria? Eu não consigo nem imaginar, eu não sei o que ele faria, eu sei que ele ia colocar ordem, mas assim, como que ele ia fazer? Como é que ele ia mudar? Como é que ele ia julgar? Eu não sei, mas a gente tem essa grande esperança, espero que você tenha essa grande esperança de que Jesus voltando, Ele vai colocar as coisas em ordem, inclusive aqui, não vamos pensar nos outros, Ele vai colocar as coisas em ordem aqui, e eu espero que Ele não tenha que usar métodos drásticos comigo para pôr as coisas em ordem. Eu quero estar pronto, eu quero estar arrependido, eu quero estar pronto para Ele colocar as coisas em ordem, Mas antes de Jesus voltar, vai acontecer muita coisa ruim e muita coisa boa. Então, quando a gente fala, eu estou sempre batendo nessa tecla para vocês entenderem que é muito perigoso a igreja, como está hoje, ser também removida, como a carta, para a primeira carta das 7 do Apocalipse, ele falou com Éfeso, que até era uma igreja boa, falou assim, se vocês não voltarem ao primeiro amor, eu vou tirar o seu candelabro. Tem 7 candelabros, 7 igrejas, mas eu vou tirar esse candelabro de vocês, e se ele ia fazer isso com Éfeso, imagina o que ele ia fazer com Pérgamo, com Tiatira, com Laodiceia, Então, é isso que a gente percebe, que no tempo do fim vai ter uma igreja que não é fiel e vai ter uma igreja que é fiel. Então, por isso que nós estamos estudando isso, porque nós queremos entender o que é ser uma igreja fiel. E mais uma coisa, antes de falar assim sobre cada item, é muito importante que quando a gente olha essas coisas, ter cobiça, assim, desejos. O Novo Testamento tem, dependendo da sua tradução, tem uma palavra muito grande que acho que pouca gente entende, que chama concupiscência, que são maus desejos, Então é isso. E qual de nós que está isento disso? Ou esse último aqui? Quem que não murmura? Então, todos nós falhamos nesses pontos, pelo menos em alguns deles. E eu quero mostrar que esses itens, na verdade, estão muito interligados. Mas nós não estamos falando sobre tentação. Tentação em si não é pecado.
todos nós seremos tentados até o dia que o Senhor nos der um corpo glorificado. Então, você pode ser a pessoa que mais ora. Não sei se vocês já leram esses escritos, mas logo nos primeiros séculos da história da igreja, segundo, terceiro século, eu acho que já no segundo século já houve pessoas que fugiam. Para tentar fugir de tudo isso, as pessoas saíam das cidades, saíam de onde elas moravam, iam para o deserto, iam para lugares afastados, né? A gente chama isso de ermitão, né? Uma pessoa que mora lá no meio do mato para não ser tentado por ninguém, não vê televisão, não usa celular, só fica meditando. Mas as pessoas lutavam, né? Se você lê os escritos de qualquer um deles, né? Tem muitos escritos desses monges, de pessoas que viviam separados, assim, você vai ver que lutavam intensamente com pensamentos interiores. Então você pode sair de tudo e continuar sendo tentado. Mas o que Deus está falando de seriedade não é o fato de você ser tentado. Se você olhar essa lista e falar assim, não escapa um. Não tem nem possibilidade da gente escapar. Então a gente precisa entender o grau em que isso está envolvido, ok? Então lembre disso, assim, essa lista não é para você sair daqui meio assim encurvado, né? As pessoas entram aqui todas alegres assim, saem daqui tudo meio encurvado assim, debaixo de um peso de responsabilidade, de tristeza, de pensar assim, até a tristeza se leva para arrependimento, faz bem, mas Deus não quer que a gente viva debaixo de condenação, ok? Então só vamos lembrar que essas coisas são coisas que existem em nós, que podem nos levar a esse ponto drástico, esse ponto crítico, mas é claro que ele não está falando sobre qualquer pessoa que faz, né, que murmura. Nós precisamos entender por que isso é tão sério, ok? Bom, eu não vou ter tempo de ler todas as passagens, até seria interessante, porque cada um desses aqui, ele está se referindo a momentos específicos na história do povo de Deus. Mas eu vou recontar algumas delas, assim, rapidinho, para você ter uma base, para você entender do que ele está falando. Versículo 6, então, o primeiro da lista, o que é que eles cobiçaram? Qual foi o mau desejo? Quando a gente fala, e isso realmente é verdade, que a cobiça da carne, a concupiscência, os desejos da carne, geralmente a gente define que os desejos da carne são fortes desejos, atrações por coisas ilícitas. Por exemplo, você cobiçar uma possessão de alguém, algo que não é seu. Eu gostaria de ter aquela casa, eu gostaria de ter aquele emprego, eu gostaria de ter a aparência do outro. Então, tudo que você quer do outro, e principalmente se tratando de possessões, né, é uma coisa ilícita. Você pode ter alguma coisa que Deus te deu, que você trabalhou, mas quando você deseja algo que é de outro, é uma coisa ilícita, ou coisas de imoralidade, desejos de praticar algo que não é certo diante de Deus. Então a gente pensa muito em cobiça, mesmo assim, né, um pecado muito comum entre nós cristãos, né, que não é muito falado, é glutonaria, né? Querer comer e comer mais do que a gente precisa. Então tem muita coisa que é uma coisa ilícita. Mas eu quero que vocês lembrem, a gente não vai ter tempo de ler, mas isso está em Números 11, né? Essa história. O povo de Israel, esse momento que eles cobiçaram, não era uma coisa ilícita. Isso é uma coisa muito interessante para a gente ver. O que eles cobiçaram? Eles estavam nesse momento já há algum tempo no deserto, mais de um ano. E lembra, eles não tinham o que comer, e já reclamaram, né? Logo que eles entraram no deserto, essa coisa de reclamar, de murmurar, acontecia desde o início, era sempre assim. Deus tinha feito um monte de milagres, né? Se fosse nós, a gente não ia agir assim, claro, né? Porque assim, vendo Deus fazer todas aquelas pragas no deserto,
vendo Deus abrir o mar vermelho. Você ia ter dúvida de Deus depois de ver Deus abrir o mar vermelho? Claro que nós não, né? Isso aí, esse povo era, né? É como os discípulos de Jesus, que pessoas mais tapadas, ficavam assim, perguntando para Jesus umas coisas que a gente entende com tanta clareza, né? Claro, está tudo explicado para nós, né? Então a gente acha que nós teríamos sido diferentes. Deus abriu o mar vermelho. Aí a primeira coisa que acontece, no mesmo capítulo 15, tem um capítulo 15 de Êxodo, é um cântico, eles celebrando como Deus os livrou de todo o exército que estava atrás deles, e passaram pelo mar vermelho, passaram em terra seca, chegaram do outro lado. Não demorou mais do que um dia ou dois, não tinha água, e já fazia, Deus, eu não acredito, o Senhor trouxe a gente aqui para morrer. Gente, Deus abriu o mar vermelho para o povo passar e morrer? O que você está pensando de Deus? Então aí eles não tinham o que comer também, e aí Deus deu para eles o maná. Como que vocês, eles não precisaram trabalhar. Gente, o pessoal fala assim, eu estou num deserto, olha, o deserto, muito calor, mas tinha uma nuvem. Deus deu uma nuvem para eles, né? Tinha uma coluna de fogo à noite, porque no deserto faz frio à noite, faz calor e faz frio, né? Eles, quando precisava de água, falava com a rocha e saía água. Quando precisava de comida, não precisava trabalhar, era só sair cedo, recolher e comer o restante do dia. Eles não precisaram comprar roupa. Eu sei que tem gente que não ia gostar de ficar tantos tempos sem trocar de roupa, mas, né, a roupa deles não envelhecia, o sapato não gastava, e eles ficavam andando no deserto, os calçados deles não acabavam. Então, gente, eu estou num deserto, eu até queria estar num deserto desse. Tem tudo que precisa. Só que eles ficaram enjoados. Aí tem o lado ruim, porque todo dia era o mesmo cardápio. Não mudava, não tinha alteração. A única coisa que mudava é que na sexta-feira eles colhiam 2 vezes a quantidade, para eles não terem que, no sábado, nem precisava ir lá fora para colher o maná, já tinha. Então, o que eles cobiçaram aqui? Carne. Eles falam assim, gente, nós não aguentamos mais esse maná, nós queremos carne. Então, é toda uma história, né? A gente, não vamos delongar aqui, mas o que a gente quer ir no fundo da questão, porque Deus falou, vocês querem carne? Eu vou dar carne para vocês. E Deus fez um vento trazer um monte de aves, eles pegavam as aves, matavam e comiam, mas quando a carne ainda estava na boca deles, veio uma praga, porque Deus estava muito irado, porque eles tinham um desejo muito forte. E a gente precisa ler aqui, o relato está em Números 11, mas eu quero que vocês acompanhem rapidinho no Salmo 78, onde essa história é recontada. Salmo 78, eu vou começar no versículo 18. Tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para satisfazerem o seu apetite. Falaram contra Deus, dizendo, pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Quando feriu a penha, águas correram dela, rebentaram ribeiros em abundância. Mas pode Ele também dar-nos pão, ou preparar carne para o seu povo? Quando o Senhor os ouviu, se indignou, acendeu um fogo contra Jacó, e também furor subiu contra Israel, pois não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação.
Contudo ordenou ele as altas nuvens, abriu as portas dos céus, fez chover sobre eles o maná para comerem, etc. Depois versículo 26, soprou no céu o vento do oriente, trouxe o vento sul, fez chover sobre eles carne como pó, aves de asas como areia do mar, fê-las cair no meio do seu arraial, ao redor das suas tendas, comeram e se fartaram, pois lhes satisfez o desejo, não refrearam o seu apetite, ainda lhes estava a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais fortes. Então, e depois, se vocês quiserem anotar, tem Salmo 106, que ele é mais resumido, mas ele também fala no versículo 14 e 15, Salmo 106, 14 e 15, também fala sobre como eles tiveram esse desejo, Deus deu o desejo, mas depois eles foram castigados, veio uma praga sobre eles por causa desse desejo que Deus satisfez, mas que fez mal para eles. No Salmo 106 fala assim que eles comeram, mas a alma deles ficou, qual que é a expressão? A alma deles ficou como se fosse magra, como se fosse assim, sem vigor, porque eles estavam pedindo algo, eles estavam querendo algo para satisfazer a carne. Então, gente, é um assunto muito longo, assim, muito complexo. Eu não posso nem dizer que entendo isso perfeitamente, porque a gente pensa, puxa, eles estavam mesmo cansados de comer o maná todo dia. Não é uma coisa... você acha que Deus teria se negado a dar carne para eles, se eles tivessem falado assim, Deus, será que o Senhor podia dar algo diferente para nós, além desse maná, podíamos ter carne? Mas eles fizeram quase que uma afronta a Deus, Eles falam assim, Deus está nos dando maná todo dia, Deus nos dá água, mas será que Deus pode nos dar carne? O próprio Moisés, quando Deus falou assim, eu vou dar carne, o próprio Moisés se admirou, falou assim, e o que o Senhor vai fazer para trazer carne para toda essa multidão? Então, tem situações que são tão impossíveis que a gente pergunta, mas Deus é Deus, mas como é que Ele vai fazer isso? E, no entanto, isso é a coisa mais séria. Todos nós já tivemos bênçãos de Deus, intervenções de Deus, milagres de Deus na nossa vida. Eu acredito que não tenha ninguém aqui que não possa contar de alguma coisa sobrenatural que Deus tenha feito na sua vida. No entanto, quando a gente chega na próxima situação difícil, a gente fala assim, Deus, o Senhor não é que o Senhor não pode, mas o Senhor não vai fazer isso. O Senhor não me ama o suficiente, ou isso é impossível, ou como é que o Senhor vai fazer isso? Então, essa afronta a Deus é a coisa mais séria. Então, eu queria que vocês vissem como essa cobiça, na verdade eu não vou poder falar muito detalhadamente de cada um, mas essa maneira de perguntar, será que Deus pode nos suprir? E é uma coisa que coloca uma dúvida sobre quem Deus é. Quando você faz essa pergunta, ou você está dizendo que Deus não pode, que é um absurdo, ou você está dizendo que Deus não quer fazer algo para nosso bem. Então, isso é o quarto, é tentar o Senhor. Você, assim, a ocasião que eles tentaram o Senhor, teve várias ocasiões que eles tentaram o Senhor, mas uma foi quando eles falaram assim, não tem água. E aí fala as águas de Meribá, tal, porque eles tentaram a Deus. 2 vezes aconteceu. E a vez que aconteceu com serpentes foi uma outra vez também que eles colocaram assim, Deus nos trouxe aqui para nos matar no deserto. Então, quando a gente denigre a imagem de Deus, quando a gente fala assim, Deus, o Senhor não tem realmente, o Senhor não é bom para mim, o Senhor não vai ser bom para nós, isso é tentar o Senhor. Claro que numa pequena medida a gente faz isso, acho que todos os dias, mas a gente precisa entender o quanto que isso é importante, porque
é só você começar a pensar nas relações humanas. Alguém já duvidou de você? Lógico, se alguém que não conhece você, você vai fazer um negócio com alguém, e alguém fala assim, eu quero uma garantia. Como é que eu vou te pagar esse aqui, que vai me entregar daqui 2 semanas, e você pode ir embora com o meu dinheiro? Eu quero uma garantia. Né? Esses dias a gente estava fazendo um negócio de comprar uns pendrives para a editora, né, para gravar as mensagens, e a gente já tinha até feito uma compra com essa empresa de outra vez, mas eu estava negociando o preço, e aí para conseguir o preço eu teria que pagar antes. E aí eu falei assim, mas você não pode dividir assim, por exemplo, eu dou uma parte agora, uma parte quando chegar a mercadoria. Eu comecei a questionar, e aquele questionamento assim, eu quero uma garantia, né? E o cara ficou bravo comigo, né? Mas como assim, né? A gente já fez negócio e tal. Esse é um exemplo pequeno, mas aí quando tem entre marido e mulher, quando tem entre pai e filho, alguém duvidando, né? O filho duvida que o pai vai atender, ou que o pai vai entender, sei lá, você pode imaginar uma porção de situações. E a coisa mais séria, que dá mais, que, né, exalta mais, assim, é quando realmente duvida da sua integridade, né? Quando, né, vamos supor, a esposa duvida que você está sendo fiel, sei lá, assim, você pode pegar umas coisas assim bem sérias, e você tem aquela sensação, mas gente, eu sou tão íntegro, tão verdadeiro, como que ela podia duvidar de mim? Eu estou querendo que vocês cheguem no ponto de pensar, para nós, por mais que alguém te conheça, você nunca tropeçou numa área, você nunca deu razão para alguém duvidar de você, mas as pessoas podem duvidar de você, sim ou não? Sim, porque nós somos falhos. Nós somos falhos. Eu não estou dizendo que todo mundo começa a duvidar um do outro agora, né? Mas assim, é possível, quando você fica todo bravo e irado, sim, porque alguém duvidou da sua qualidade moral, como esse rapaz que eu não conheço ele, eu fiz um negócio com ele, ele ficou muito indignado que eu queria uma garantia do negócio, né? E hoje tem tanta coisa, tanta desonestidade, que assim, é a coisa mais natural, mais normal possível. Mas mesmo que você conviva com uma pessoa e nunca deu motivo, as pessoas podem duvidar de você, porque você não é uma pessoa infalível. Você pode nunca ter errado, mas hoje você pode errar. Nós estamos sujeitos a isso. Agora eu quero que vocês agora pensem em Deus. Deus tem razão de ficar bravo quando nós duvidamos dele? Aí a coisa muda de figura, porque Deus nunca deu motivo, e é impossível que Deus fale conosco. Mas Deus pode fazer isso, mas Deus vai fazer isso na minha vida? Sim, isso é uma outra pergunta, porque tem outros fatores envolvidos. Mas o que a gente vê aqui no tentar, como que eles tentavam Deus? Então, vamos separar as coisas. Nessa ocasião de cobiça, eles fizeram 2 coisas. Uma, que eles ficaram dominados. Isso tem muitos textos que mostram isso, como que no Novo Testamento, vamos ler um lugar aqui, tem muitos lugares no Novo Testamento que fala sobre os desejos da carne. Efésios 2 fala que antes de conhecer Jesus, nós éramos gentios, nós andávamos segundo os desejos da nossa carne. Então, é muito claro, gente, é muito importante a gente entender, tem desejos ilícitos, mas tem desejos por coisas que são lícitas, mas esses desejos podem nos dominar. Então olha um texto que vai diferenciar isso de uma forma um pouquinho mais clara. 1 Coríntios 6, versículo 12. Ele fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Ok? Então, dentro da nova aliança, nós
nós não estamos debaixo, vários lugares no Novo Testamento fala que nós não estamos mais debaixo de um monte de ordens, não faça isso, não faça aquilo, né? Apesar da igreja muitas vezes ter colocado seus membros debaixo de um monte de ordens, um monte de mandamentos, né? Mas a Bíblia fala que em Cristo, como novas criaturas, nós não estamos mais debaixo de todas essas ordens. Então ele fala todas as coisas, claro que ele não está falando sobre pecados, né, adultério, sei lá, mas ele está falando sobre comer coisas talvez oferecidas a ídolos, várias situações, várias coisas que na nossa sociedade hoje são lícitas. É só você, quem tem um pouquinho mais de idade ou que lembra de como eram as coisas antigamente, sabe que o crente antigamente era definido pelas coisas que não fazia. Né? Crente não, né, certas denominações não tinham televisão, não podiam usar certo tipo de roupa, não podiam cortar cabelo, tinha um monte de coisa assim. Então o crente era conhecido pelas coisas que não fazia. Então ele fala assim, mas não é assim. Então hoje ser crente não implica em nada disso. Hoje crente pode fazer tudo, né? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Agora olha o que ele fala no resto do versículo. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então isso que está em jogo sobre a cobiça. Eles foram, por que Deus ficou irado com eles? Duas coisas. Né? Porque tem uma mistura aqui. Eles estavam tentando o Senhor, número 4, mas eles também estavam sendo dominados por um desejo, por algo que não era pecado. Não era pecado comer carne. Não era e não é. Não é pecado comer carne, mas eles estavam sendo dominados por um desejo, e isso é o que Deus não queria. Então, por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 10, nesse versículo que nós lemos, versículo 6, para que não cobicemos as coisas más. Ok, está falando de coisas más, mas mesmo coisas boas podem ser coisas que nos dominam. Eu vou falar sobre isso daqui um pouquinho, assim, tentando colocar no contexto, mas primeiro vamos identificar. Ok, idolatria. Nós estamos de volta em 1 Coríntios 10, versículo 7. Não vos façais idólatras, como alguns deles, como está escrito, o povo assentou-se a comer, a beber e levantou-se para folgar. Eu muitas vezes já parei nesse versículo, porque ele fala assim, não sejais idólatras. E aí ele cita, em cada versículo ele fala uma coisa que eles fizeram. Eles fizeram isso, então não vamos fazer como eles. Por que ele não falou assim, essa ocasião, o que ele está citando? É a ocasião do bezerro de ouro, lá no Monte Sinai. Ok? Então, não sejais idólatras. Eles foram idólatras? Foram. Fizeram um bezerro de ouro. Mas ele não falou do bezerro de ouro nesse versículo. O que ele cita? O que eles fizeram nessa ocasião? Então, você tem que ir lá em Êxodo 32 e ler a história. E fala que Moisés subiu no monte, eles acharam que Moisés tinha sumido. Lembra, todas as vezes que acontece uma coisa, o que vem antes? É uma dúvida sobre quem Deus é. Moisés subiu no monte, Deus pegou esse Moisés. Lembra aqueles filhos dos profetas, quando Elias foi arrebatado? Lembra aquela história? E aí Eliseu, né, que estava junto e viu tudo acontecer, ele voltou e os filhos dos profetas, caras que profetizavam, que conheciam a Deus, eram discípulos, né? Eles falam assim, deixa a gente ir procurar Elias em algum lugar, né? Ele deve estar perdido em algum lugar. Aí Eliseu falou, não, como assim? Pode ser que Deus pegou Elias assim num vento forte e jogou ele em algum monte, algum vale. Gente, quem que é o Deus que vocês conhecem? Deus pegou Elias e jogou ele em algum lugar assim, e eles ficaram 3 dias. Porque no fim Eliseu falou assim, vocês querem ficar procurando, não tem o que fazer na vida, pode ir lá procurar, né? Porque é bobagem isso, né? Então, mas eu quero que vocês percebam que tudo isso vem de não conhecer e de não entender quem Deus é. Deus não faria isso. Deus não vai deixar o povo no deserto morrendo de sede. Deus é
capaz de dar carne quando o povo está enjoado, assim, fastiado com aquela comida todo dia. Deus pode dar um outro alimento. Ele é capaz de fazer isso. E Ele tem amor suficiente para fazer isso. Mas cada vez que você... Aí Moisés subiu no monte e sumiu. 40 dias. Esse Moisés, a gente não sabe o que aconteceu com ele. Ele foi lá ao encontro de Deus, né? Mas então, aí eles fizeram um bezerro de ouro, né? Mas o que é, assim, lógico que para Deus é um pecado terrível você fazer um outro Deus, você seguir algum outro Deus, né? Nós temos falado sempre sobre a idolatria, que não é a imagem em si, não é nem chamar um outro Deus, como se a gente fosse um hinduísta ou algum pagão, mas a idolatria tem muitas formas de manifestação e todos nós somos muito afetados pela idolatria. Mas o que ele falou aqui não é da idolatria em si. Porque quando eles fizeram o bezerro de ouro, aí eles falam assim, vamos proclamar uma festa. E quando Moisés desceu do monte, o que ele viu? Além do bezerro de ouro que ele viu todo o povo numa festa, e não era só numa festa, a Bíblia não descreve exatamente, mas a Bíblia fala mais na frente no capítulo que Arão tinha deixado eles soltos, eles estavam desenfreados. Vocês podem completar as lacunas com o que vocês imaginarem, porque eles estavam desenfreados. Então, uma coisa muito importante, assim, olha, Deus é duro, Ele não quer uma idolatria. É claro que Deus não quer que você ame outra pessoa, outra coisa, né, alguma outra coisa além de Deus, mas Deus não quer algo para o nosso mal. A idolatria era um caminho para o número 3, então eu quero que vocês vejam como uma coisa ligada à outra. Porque, na verdade, todas as idolatrias dos cananeus naquele tempo, e mesmo no Novo Testamento, nesse contexto que Paulo está falando aqui em Corinto, os cultos de idolatria, todas as cerimônias de idolatria tinham envolvimento com orgias sexuais, com prostitutas, com prostitutos, tinha homossexuais, tinha tudo isso que fazia parte do culto idólatra. Então, uma coisa estava levando a outra, ok? Bom, rapidinho que nosso tempo está acabando. Versículo 8. Não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. Isso aqui foi a ocasião em que Balaão foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus. Ele não amaldiçoou, Deus não permitiu, mas depois ele usou um outro truque para fazer mal para o povo de Deus. Essa história aqui está em Números 25. Ele tentou o povo com as mulheres midianitas, moabitas, e essas mulheres levaram os homens de Israel à idolatria e à imoralidade. Então também aqui tem uma forte ligação entre idolatria e imoralidade. Quando nós colocamos nosso afeto em algo que não é o verdadeiro Deus, nós não temos proteção contra desejos errados na nossa carne. A única coisa que nos protege, a gente pode pensar, tem vários versículos no Novo Testamento que fala assim, como se fosse uma exortação para a igreja. Ele não está falando para pessoas que não se converteram. Fujam da imoralidade. Gente, tinha imoralidade na igreja primitiva? Tinha. Mas por que tinha? Porque estava ligado à idolatria. Uma coisa levava a outra. Então, e isso nos mostra que quando a coisa não é diferente hoje, e muita coisa que, como nós lemos já, todas as coisas são lícitas. Você pode, Deus não exige de você, não é um mandamento na Bíblia que você só escute música que fale de louvor a Deus. Isso não é um mandamento bíblico. Agora, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Por quê? Porque existem coisas, existem práticas, nós não somos proibidos de ir a certas festas e celebrações, mas existem portas abertas que, se a gente não
vigiar, se a gente não souber quais são os limites de Deus para nós, muitas coisas que são permitidas vão nos levando de pouco em pouco para algo que é imoral diante de Deus. E, gente, esse assunto de imoralidade é uma coisa tremenda, tremenda no sentido ruim, né? É uma coisa assim que está tomando conta do mundo, porque há poucos anos, né, há poucas décadas, era muito mais difícil toda essa tentação de pornografia, de desejos sexuais, era uma coisa muito mais restrita. Hoje, assim, nosso jeito de vestir, a mídia, a internet, o celular, tornou todas essas coisas assim muito acessíveis. Então, nós temos problemas como nunca antes na história do mundo. Houve tantas pessoas viciadas em imoralidade, em pornografia, em vários tipos de degeneração sexual. Então, isso é algo que está muito, muito presente no nosso mundo de hoje. Então, é algo que a gente precisa tomar muito cuidado. Isso não é só assim, imagina assim, um verdadeiro cristão nunca vai cometer adultério. Não, primeiro que grandes homens e mulheres de Deus já caíram nisso, né? Nós não podemos dizer que, como eu falei assim, ninguém está isento, né? A pessoa, depois de buscar a Deus, de ter maturidade cristã, de ser uma pessoa que tem ministério, essa pessoa não tem mais tentação. Claro que tem. Todas as pessoas são tentadas. Não, o seu estágio de maturidade em Deus não significa que você está isento de tentação, ok? E se você pode ser tentado, você pode cair. Então, é muito importante, tem muitas coisas para a gente entender sobre proteções, mas agora a questão você pode praticar desejos sexuais, alimentar desejos sexuais, sem cometer adultério. Então, sem cometer o ato, mas Jesus falou assim, que só de você fazer aquilo, você está fazendo no coração. Outra coisa, isso era e ainda é, lógico, um problema mais dos homens, mas pelas estatísticas, muitas mulheres estão fazendo também. Então, é algo que está inundando as coisas que estão acontecendo, a coisa que você vê nos jornais, né, nos noticiários, tem coisa acontecendo que a gente duvida que alguém possa fazer isso, mas tudo começa com essas coisas pequenas, ok? Tentar o Senhor, eu não vou falar mais sobre isso, isso já é essa situação de duvidar de quem Deus é, de colocar Deus à prova. A Bíblia fala, só lembrando disso, assim, a Bíblia fala que Deus não tenta ninguém. Isso está escrito em Tiago 1. Deus não tenta ninguém. Agora, Deus pode nos colocar à prova. Deus colocou Abraão à prova, né? Deus colocou várias pessoas à prova. Deus coloca a gente à prova. Porque para Deus, Ele já sabe o que está dentro de nós. Mas nós precisamos saber o que está dentro de nós. A gente precisa andar com humildade diante de Deus. Agora, nós não podemos colocar Deus à prova. Deus não pode ser provado porque Ele é perfeito. Nós não precisamos testar se eu quero ver se Deus realmente me ama, né? Isso é errado, né? Ok, e a murmuração está dentro disso também, que quando você murmura, você está dizendo que Deus não está cuidando direito de você, que Deus não te ama, que Deus não tem boas intenções, então também está super ligado. Gente, eu só vou passar por isso aqui, tem muita coisa semelhante, eu não vou tomar o tempo. As 7 cartas do Apocalipse também falam de muitas coisas que Deus não deseja. Eu só queria chegar nesse último ponto, assim, para você entender pelo menos alguma coisa. Eu estou à procura dessas perguntas que eu falei no início. Primeiro, assim, todos nós erramos nesses pontos. Então, Deus vai nos rejeitar? Nós vamos morrer no deserto? Deus, em algum momento, vai ter uma igreja que não faz essas coisas? Então, nós precisamos entender até que ponto isso acontece e de onde que vem. Então, só me acompanha aqui, tem alguns itens. Se você ler todas as cartas, as 7 cartas do Apocalipse, capítulos 2 e 3 de Apocalipse, você vê que
em 5 igrejas, teve 2 igrejas que ele não fez nenhuma, ele não repreendeu, nenhuma repreensão. Mas as outras 2 que não, mas 5 tinham algo que ele repreendeu. Então é uma boa amostra. Do que Deus não gosta? O que faz Deus ficar bravo? E às vezes ele falava até de tirar o candelabro, ou de vir com juízo. Laodiceia, ele falou de vomitar da boca dele. Então todas essas são expressões do que eu estou falando. Pode chegar ao ponto de Deus falar: olha, já fiz advertência, já tratei com aflição, já permiti que o saqueador viesse e tirasse a sua herança, a sua propriedade, os dons, as coisas que eu dei para você, e não adiantou. Então vai ter que chegar ao último ponto. Então isso ele fala. Todos nós sabemos que na primeira carta ele falou de deixar o primeiro amor. Só vou citar essas coisas, que depois nós vamos tentar entender o que está por trás de todas elas. Ele fala, número 2, imoralidade, número 3, idolatria. Ele fala de 3, na verdade eu coloquei uma aqui, mas ela faz parte dessas 3. Ele fala de 3 doutrinas, 3 coisas lá entre as 7 igrejas. Ele fala da doutrina de Balaão. Ele fala de Balaão. Eu tenho contra vocês que vocês têm as pessoas que estão no caminho de Balaão. Ele fala de Jezabel, e ele fala dos nicolaítas. Muitas vezes já pesquisei o que seriam os nicolaítas, e ninguém sabe, por certo. Então tem várias ideias. Mas no fundo me parece que as 3 coisas são iguais. Tanto a ideia de Balaão, como de Jezabel, como dos nicolaítas, eram 3 nomes ou 3 tipos de pessoas ou grupos diferentes, mas todos tinham essa relação que já falamos entre idolatria e imoralidade. E isso acontecia mais exteriormente do que nós temos hoje, porque naquele tempo os gentios, eles viviam com uma cultura que tinha idolatria, e no meio dessa idolatria eles tinham imoralidade. Então os cristãos que achavam assim, não, se você, e Paulo fala, você pegar uma coisa oferecida a ídolo e abençoar, dê graças a Deus, pode comer, porque o ídolo não existe. Isso é uma fantasia, não existe o ídolo de verdade, só existe Deus. Mas depois ele fala, mas toma cuidado, porque você não pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, o ídolo não existe um outro Deus, mas existem essas práticas que conduzem você, ou, em outras palavras, como hoje, os cristãos se acham liberados para fazer muita coisa, só que no meio dessas muitas coisas que nós podemos fazer, existe a porta aberta para a imoralidade. Então, podemos fazer como eles podiam comer coisas oferecidas a ídolos? Podemos, só que precisamos tomar cuidado sobre pessoas fracas na fé, que ele falou assim, alguém pode ver você fazendo uma coisa e achar que está tudo bem, e para ele não é tudo bem. Isso é um ponto, mas o ponto principal é, a idolatria é uma porta aberta para imoralidade, e tem muitas aplicações para isso nos nossos dias, né? De muitas práticas que podem ser consideradas normais, não tem problema, o cristão pode ir, mas tome cuidado, porque isso pode ser uma porta aberta para idolatria. Então são essas 3 coisas aqui: imoralidade, idolatria. Os nicolaítas eram todas ligadas a essas 3 coisas. Falta de realidade. O que é falta de realidade? Tem uma palavra melhor do que falta de realidade: hipocrisia, né? Tinha uma igreja que falou assim, você tem nome que vive, mas você está morto. Então é uma aparência de espiritualidade. Você pode falar que você é espiritual, você tem nome de quem vive, você é cristão, você lê a Bíblia, você pertence a uma igreja, você paga dízimo, mas você não tem vida nenhuma. Isso é falta de realidade, falta de vida. Você é um hipócrita. E a última igreja, que é mornidão, que no fim está voltando para o primeiro. Quem que é morno? A pessoa que não tem o primeiro amor, né? Ok, então só a última coisa eu coloquei aqui do lado, em letras microscópicas, né, para vocês, para tentar ver a relação entre tudo isso.
Qual que é a relação entre tudo isso? Qual que é a progressão? Como é que as coisas começam? Então, eu coloquei esses quatro itens aqui para a gente entender de onde vem. Por que a gente não consegue dominar os nossos desejos? Por que nós temos uma tendência de duvidar de Deus? Por que nós temos uma tendência de murmurar? Então, todas as coisas vão voltar para essa questão eu estou colocando primeiro o amor, mas assim, de amar a Deus de verdade. Se nós amarmos a Deus, por isso que Provérbios fala que a gente tem que guardar o coração sobre todas as coisas, por isso que Jesus falou que o primeiro mandamento e o mais importante de todos é amar a Deus com todo o seu coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, porque quando nós amamos a Deus de verdade, quando nós colocamos os propósitos de Deus acima de tudo, isso é que nos dá força para não ter outros desejos nos dominando. Se você não ama a Deus, agora, lógico, eu não estou falando que é fácil, eu não amo a Deus sobre todas as coisas, mas é o meu desejo, eu preciso buscar isso. Eu preciso colocar meu coração continuamente diante de Deus. O Novo Testamento fala, enchei-vos do Espírito Santo. Eu preciso buscar Deus, eu preciso buscar comunhão com Deus. Eu preciso, sim, se eu não alimentar uma pessoa, por exemplo, um namoro, duas pessoas apaixonadas, se amam, alimentam esse amor, conversando, estando juntos, admirando. Agora separa os dois, um vai para um continente, outro vai para outro. Poucos relacionamentos sobrevivem, né? Mesmo pessoas casadas, muitos casamentos acabam porque a distância. Então, o que eu estou querendo dizer, quando você se distancia de Deus, quando você não alimenta o seu relacionamento com Deus, não é uma coisa assim, não é algo que eu consigo produzir, eu não consigo gerar, eu não consigo produzir um amor por Deus, mas eu preciso reconhecer quando o meu amor não está ardendo, não está como deveria ser, e eu posso pedir a Deus, eu posso clamar a Deus, eu posso fazer algo, sei lá, eu posso buscar isso de alguma forma. Cada um tem que saber, né? Os casais, cada casal tem que saber se, mesmo juntos na mesma casa, quantas vezes o amor esfria. Então, por que o amor está esfriando? No caso de casais, pode ser a forma de tratar, pode ser que não se tratam com gentileza, pode ser que estejam magoados, enfim, muitas coisas podem acontecer para minar, para destruir um relacionamento. Então, esse é o ponto principal, e a gente já falou isso no capítulo 17 de 2 Reis, que a coisa principal é que eles não ficavam mais assombrados, não ficavam mais atônitos com o que Deus tinha feito libertando eles do Egito. Eles tinham esquecido disso, né? Então, depois que se você perde o verdadeiro amor por Deus, os outros desejos começam a sobressair. Então, quem ama a Deus não tem outros desejos? Tem. Mas quando você ama a Deus de verdade, os outros desejos são domados. Então, isso é uma operação também do Espírito Santo em nós, né? Então, os desejos, quaisquer outros desejos, alguns desejos lícitos, começam a ser mais fortes. Quando você não tem um verdadeiro amor por Deus, você vai preencher sua vida com outras coisas. Então você começa a buscar, o que importa para você já não é mais o que Deus deseja, o propósito dele, o reino dele. Você se importa com outras coisas. Então isso começa a tomar lugar na sua vida. E quando isso acontece, você passa a não confiar, né? O não confiar é justamente porque se seu amor por Deus esfriou, mais uma vez usando os modelos humanos, quando você começa a se distanciar, né, do seu marido, da sua esposa, do seu pai, de sua mãe, sei lá, de alguém que você esteja bem próximo, quando você começa a se distanciar, aí começa a entrar dúvidas.
eu acho que ele ou ela não me ama como antes. E eu acho que ele ou ela está mais interessado em outras coisas. E começa a ter desconfianças. Essas desconfianças são fruto de perder o verdadeiro amor. Eu estou querendo que vocês vejam como uma coisa vai levando a outra. E quando você não confia, aí tem os subitens que você pode colocar, aí você vai tentar o Senhor, porque você vai duvidar dele, né? Aí você vai murmurar, porque você não acredita que ele está cuidando de você. Então, o não confiar gera esses resultados. E aí, o fim vai sempre desembocar em algum tipo de imoralidade, né? Algumas pessoas são tentadas por alguns tipos de imoralidade, outros por outras, né? Ok? Então, vamos terminar lendo em Hebreus 3... Porque em Hebreus 3 e 4, esses dois capítulos, ele também fala sobre o perigo de não entrar no que Deus quer. Então eu quero, assim, mais uma vez, Paulo está dizendo, essas coisas são perigosas porque podem nos levar a não entrar naquilo que Deus tem para nós como igreja, também como indivíduos. Então olha o que ele fala em Hebreus 3. Versículo 12. Vede, irmãos, que nunca haja. Gente, é difícil a gente controlar o próprio coração, mas olha que é uma exortação. E a Bíblia sempre nos exorta. Tome cuidado com o seu coração. Eu posso mudar? Pode. Se você quer renovar um amor que se esfriou com seu marido, com sua esposa, ou com um amigo que está distante, ou sei lá, com qualquer outra pessoa, e principalmente com Deus, você pode fazer coisas para reacender aquela confiança, aquele amor de antes. Isso envolve ser aberto, ser transparente, isso envolve confessar pecados, isso envolve tirar as coisas que nos impedem. Então ele fala, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Se você se afastar, vai acontecer tudo isso que a gente está falando ali. Antes, exortai-vos. Então, um dos remédios que ele está usando aqui, se isso está acontecendo, é a exortação. Antes, exortai-vos uns aos outros. Isso eu estou fazendo aqui para mim e para vocês. Nós estamos sendo exortados pela palavra, para que a gente perceba o quanto que isso quanto mal que essas coisas vão gerar na nossa vida. Exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Temo-nos tornado participantes de Cristo, se é que guardamos até o fim a confiança. Então aí ele fala sobre o perigo nos últimos dias, o perigo da nova aliança, da gente ter sido alcançado por Deus, mas da gente começar a se afastar e de não entrar. Ele faz essa comparação com o povo no deserto também, que eles morreram sem entrar. Então nós estamos diante de um momento histórico. Eu não sei quanto tempo falta para Jesus voltar. Quando eu descobrir, eu falo para vocês. Mas eu não sei quando Jesus vai voltar, mas eu sei que nós estamos vivendo em dias muito sérios, tem muita coisa acontecendo, tem muita teoria por aí do que vai acontecer, mas que está acontecendo muita coisa, está. Tem muita coisa acontecendo com as nações, tem muita coisa acontecendo no Oriente Médio, tem muita coisa acontecendo na nossa sociedade, tem muita coisa acontecendo que realmente está cumprindo o que a Bíblia fala sobre os últimos dos últimos dias, do fim dos tempos. E nós estamos num momento em que a igreja precisa assumir o seu lugar para receber Jesus de volta. E a igreja poderá entrar numa herança, a herança final é Jesus que vai dar quando ele voltar, mas tem muita coisa que ele está esperando de nós como igreja. E nós podemos entrar ou não entrar. Esse é o desafio, né? Essa é a opção que está diante de nós. Nós podemos entrar ou não entrar. Senhor Deus, nós queremos colocar nossa vida diante de Ti nesta manhã, sabendo que nós somos tudo isso que foi relatado aqui.
Nós somos pessoas que duvidam de Ti, nós somos pessoas que muitas vezes somos dominados por desejos maus, nós somos pessoas, ó Deus, que têm sido infiéis muitas e muitas vezes, têm se alojado no nosso coração amores por outros deuses que não são o Senhor. Nós temos colocado alvos na nossa vida que não são o Teu reino. Enfim, tem muitas coisas que nos fazem também nos enquadrar em situações semelhantes a isso que nós estamos lendo. Mas nós sabemos, Senhor, que é possível. Lá em 1 Coríntios 10, ele termina aquela parte falando assim: não vos sobreveio nenhuma tentação que não seja humana, e Deus junto com a tentação dará um escape. Então nós podemos ter nosso amor por Ti renovado, nós podemos ter, ó Deus, a nossa vida centralizada em Ti, nós podemos ser protegidos de todas essas tentações, e nós podemos como igreja entrar naquilo que o Senhor preparou para nós. Ó Deus, nós estamos vendo na história e nos tempos atuais como é possível não entrar, mas Senhor, nós estamos orando aqui e queremos que haja um clamor cada vez mais forte no nosso coração, para que nós não sejamos, como a carta aos Hebreus exorta, que não haja em nós um coração que se afaste de Ti, que não haja em nós uma tendência, que nós não aceitemos essa tendência de nos acomodar com outras coisas, de buscar outras coisas na nossa vida, Senhor. Só o Senhor pode realmente nos fazer apaixonar por Ti, mas o Senhor é apaixonante e sabemos que se nós nos aproximarmos de Ti, o Senhor vai conquistar o nosso coração. Pedimos a Ti por nós e por toda a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém.